Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amália Damas e estamos aqui reunidos hoje para falar de The Bo Jeffrey Saga, essa HQ de Alan Moore e Steve Parkhouse, lançado aqui no Brasil pela editora Devir. É um quadrinho que foi resgatado, quadrinho que era inédito no Brasil ainda do Alan Moore, e foi resgatado com histórias lá da década de 80, quando ele ainda estava escrevendo Power Warrior, e algumas histórias mais novas. Uma das primeiras, acho que a única crítica que eu tenho a esse quadrinho aqui é exatamente isso. É não situar as histórias onde elas foram lançadas, né? Não tem aqui, pelo menos no início da história, nem nos adendos aqui da história, nas biografias e nada mais, com as épocas em que foram publicadas. Você percebe pelo teor, porque, por exemplo, tem uma época aqui que eles fazem uma crítica ao Big Brother, tem uma época aqui que eles falam de Amy Winehouse, aí falam de alguns atores que você sabe que na década de 80 ainda eram ou crianças ou adolescentes, não estavam atuando nos filmes de sucesso. Mas, por outro lado, isso não interfere, é só uma questão de situar melhor o leitor, mas isso não interfere na leitura e nem na compreensão. Algumas coisas das primeiras histórias podem ficar um pouco confusas para algumas pessoas, porque fala muito ali da Inglaterra da década de 80, né? Crítica a Margaret Thatcher, ao desemprego, à xenofobia, mas são coisas que hoje estão aí, né? Não vão ser tão estranhas assim, porque você vai se reconhecer nisso, porque embora tenha se passado aí 40 anos de tudo isso, praticamente 30, 40 anos de tudo isso, a gente ainda vive esse tipo de discussão na sociedade, né? É muito comum. Então, o que é o Bo Jeffries, a saga? Bo Jeffries é essa família simpática aqui da capa da revista, que é composta por um cientista, por um garoto que não envelhece, por um lobisomem, por o patriarca da família é um ser lá todo disforme, e tem um bebê que nunca aparece que é radioativo. Então, e tem um vampiro também, e tem essa pessoa simpática aqui que vocês vão adorar, que ela tem uma parte aqui que na minha compreensão, ela é como se fosse uma crítica ao machismo, à masculinidade tóxica, né? É uma forma de fazer uma crítica à masculinidade tóxica, mas colocando o homem no papel do que é atacado, né? Digamos assim, por essa personagem aqui. Eu achei muito curioso isso. E, bom, tem aqui a crítica aos costumes, né? Então tem várias... a família se encontra na sociedade e por meio da vida bizarra que eles levam, eles criticam a convivência entre as pessoas. Tem uma parte aqui que é muito legal, que é tipo um musical, que eles estão falando sobre emprego e a vida cotidiana, sobre as mulheres do subúrbio, como elas vivem. É tudo widescreen assim, e cantado. É muito bacana, né? A primeira história é curiosa também, que é um cara que ele é um cobrador de aluguéis e ele tem uma vida tão comum, assim, tão chata, né? Um cotidiano chato que ele fica imaginando que a vida dele vai virar um filme de sucesso. E aí eles ficam fazendo trocadilhos com nomes de filmes, né? E você vai imaginando esses filmes aqui, por exemplo, Eu, Locador, Amor e Aluguel, O Cobrador, Terror é o Meu Negócio, Aluguel e Castigo. Então ele vai fazendo o tempo inteiro aqui na história, fazendo esse trocadilho com os nomes dos filmes. É um humor assim, sutil, é um humor irônico e não é um humor escrachado. Então, se você vai pensar em dar risada de coisas histriônicas assim, tem até um aqui da história do tio deles lá, do vampiro, que é engraçado. Porque, tipo assim, o mundo é mais perigoso, os humanos são mais perigosos para o vampiro do que o próprio vampiro para os humanos, né? Então é engraçado assim, mas não é engraçado de uma forma escrachada, é engraçado de uma forma... e muitas vezes é engraçado de uma forma bizarra, né? Essa história da personagem, da Ginda, deve falar Guinda, sei lá também, fala do jeito que você achar melhor, porque não dá para saber. Mas a história da Ginda assim, é bizarra, porque ela faz um monte de coisa aqui, violenta, e uma forma de flertar com os homens assim, que você acha muito bizarra, mas se você trocar os papéis, né? Se você trocar os gêneros aqui, você vai ver que ele está criticando geralmente a forma de abordagem que os homens fazem
com as mulheres. Principalmente que isso aqui é década de 80, um pouquinho mais para frente, né? Então essa discussão ainda estava muito, não estava muito latente na sociedade, né? Ainda era uma luta muito das mulheres, ainda tinha muito normatização de masculinidade tóxica. Então são outras épocas. Mas tem assim algumas coisas engraçadas. A arte do Steve Parkhouse é muito boa. Ele começa com um nanquim mais escuro e mais contínuo, né? É um nanquim assim mais escuro e mais contínuo, mas nas histórias mais recentes tem uma história colorida com um vermelho, com um tom de vermelho. Não é colorida, ela tem tons de vermelho. E no final ele usa uma aguada para fazer o preenchimento das sombras. Então é uma arte mais diferente. Aqui nessa aqui aparece mais, ó, a aguada de nanquim, que parece mais. Então a arte é muito competente. Aliás, o chamariz dessa obra, na minha opinião, é a arte, não tanto o texto do Alan Moore, porque é um texto assim que ele tenta fazer um humor ele faz um humor britânico, mais para estilo Monty Python do que qualquer outra coisa. Mas a arte chama atenção, uma arte muito competente. A edição tem essa guarda aqui bonitona. Ela é capa dura com papel offset. A encadernação dela é muito bem feita. Faltou só para mim a única coisa, essa identificação de que época foram publicadas as histórias. Foi a única falha que teve. Então eu recomendo aí, se você gosta do Alan Moore e quer conhecer algo diferente do que ele escreveu, além de Watchmen, do Inferno, V de Vingança, as obras mais comuns, é uma oportunidade de você ver uma outra faceta do Alan Moore fazendo humor, que é uma coisa que tem não que não tem humor, tem até humor no Watchmen, né? Ele tem umas gags visuais no Watchmen lá que se você racha o bico a hora que você está lendo. Mas, que são poucas, obviamente, que é uma história mais de suspense e ação. Mas aqui tem bastante humor. Ele traz o humor aí para os quadrinhos e é um texto diferente do Alan Moore que a gente está habituado. Então eu recomendo aí para você, mas se você não gosta desse tipo de humor mais sutil, assim, esse humor mais nonsense, não sei se você vai gostar muito, mas assim, para quem gosta de Alan Moore, é o prato cheio para você ter na coleção aí. São legais esses resgates de obras do Alan Moore que as editoras estão fazendo, são resgates muito válidos nesse momento, porque tudo dele de sucesso, aquelas obras que está no top 10 aí da maioria, todos já foram lançados e relançados à exaustão. Então conhecer obras novas, e tem outras que ao longo dos programas aqui, dos domingos de Alan Moore, eu vou estar fazendo a resenha, e aí vocês vão estar conhecendo também, para quem não conhece ainda. Então hoje a indicação é de Bo Jeffrey Saga, de Alan Moore e Steve Parkhouse, lançado pela Devir, e obrigado pela audiência, até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado das novidades da rede de canais Pode Debater. A rede de canais Pode Debater tem vários programas para o seu entretenimento. Todos os dias tem o Pode Resenhar comigo, todas as segundas-feiras tem a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Às terças-feiras temos o Pode News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio. Quartas-feiras temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Quinta-feira temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Sexta-feira temos o Pode Discordar com André Cruz. E aos sábados temos o Pode Debater Quadro a Quadro comigo e com Adilson Terrível lendo um quadrinho junto com você. Obrigado!